Bem, galera, vamos nós aí. Eu resolvi fazer 3 exercícios com vocês aqui de forma gravada, tá? E para render um pouco o conteúdo e também para que vocês vejam já uma aplicação direta de todas essas fórmulas e não fica um negócio só teórico, explicar a fórmula e não dar exemplo, né? E aí também, na hora que formos trabalharmos de maneira online, a gente tem mais exercícios para fazer também e com certeza tiraremos mais dúvidas, tá? Então, vamos pegar esse exercício, que é um exercício, o primeiro exercício do módulo 31, tá? Página 384, capítulo 8, frente, tá bonitinho as especificações dos exercícios. O soro fisiológico é uma solução aquosa 0,9% em massa de NaCl. Um laboratorista preparou uma solução contendo 3,6 gramas de cloreto de sódio em 200 ml de água, na qual o valor aproximado de água será necessário, o volume aproximado de água será necessário para adicionar para a concentração correspondente do soro fisiológico. Ele quer saber qual que é o valor de água que nós temos que acrescentar aos 200 ml que ele já colocou em 3,6 gramas de cloreto de sódio para que eu tenha a concentração de 0,9%. Primeira coisa que vocês vão fazer é 0,9% equivale a quanto? Opa, vixe, foi tudo errado aqui. 0,9% equivale a 0,09, ou seja, esse número dividido por 100 dá 0,009. Ele tem massa e volume e deu um número em porcentagem. Aqui cai naquele caso especial onde nós vamos trabalhar título em massa-volume, tá? O título em massa-volume, ele deu 0,009, tá? A massa que eu sei que eu vou ter que usar é 3,6 gramas. Para que eu tenha uma solução 0,09% nessa concentração, sendo que eu partir de 3,6 gramas, quanto de água eu vou ter que adicionar esses 3,6 gramas para chegar nessa concentração de 0,9? Então eu jogo na formulinha de título, massa, volume. Aí o que acontece? 0,009 a concentração da solução, 3,6 é a massa do soluto e quero achar o volume. Então, multiplica. Eu sei que nessa concentração, nessa porcentagem aqui, a partir dessa quantidade de sal, eu vou precisar de 0,0324 litros ou 324 ml. Só que eu já misturei 20 e eu preciso de 324, tá? Então eu tenho que pegar 324, descontar os 20 ml e saber quanto de água aproximadamente eu tenho que adicionar aqui para chegar na concentração de 0,9%. Então é 324 menos 20, dá aproximadamente 304 ml ou 300 ml, alternativa C. Um copo de leite contendo 200 ml possui uma composição nutricional abaixo.
20 gramas de carboidrato, 2 gramas de gordura, 6 gramas de proteína, 240 miligramas de cálcio e 100 miligramas de sódio. Exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A concentração em gramas por litro dos cátions de metal alcalino contidos em 1 litro de leite. Gramas por litro é a concentração comum. Desses que estão ali na tabela, carboidrato, gordura, proteína e cálcio. Cálcio e sódio. Quem é o metal alcalino? De cara você já elimina. Carboidrato, gordura e proteína. Está falando metal alcalino, é um elemento da tabela periódica. Tabela periódica, família 1A, metal alcalino, 2A, metal alcalino terroso. Se você consultar a tabela periódica, você vai verificar. O sódio está na família 1A, metal alcalino. O cálcio na família 2A, metal alcalino terroso. Então, o elemento químico que nós vamos trabalhar é o sódio. E ele falou para a gente que o sódio está numa concentração de 100 miligramas. E ele quer a resposta em gramas por litro, então eu tenho que transformar miligrama para grama. Eu sei que 1 grama tem 1000 miligramas. 100 miligramas tem X. Multiplica 1000 vezes X, 1 vezes 100. Passa o 1000 dividindo, eu chego a 0,1 grama. Tá? Feito isso, sabe-se também que o copo de leite tem 200 ml. Eu sei que 1 litro é 1000 ml, 200 ml é X, ou seja, eu vou estar trabalhando dentro do copo de leite com 0,2 litros. Então, qual que é a concentração em gramas por litro? Cheguei na unidade que eu quero, transformei 100 miligramas em grama, transformei 200 ml em litro, que é o que o exercício pede. E aí você coloca na formulinha. Concentração comum é a massa do soluto pelo volume da solução. A M1 vale 0,1. O volume da solução 0,2. Divide um pelo outro e você chega na concentração de 0,5 gramas por litro. Alternativa correta, alternativa C. Gente, mas perde toda a configuração quando eu saio de um PowerPoint, de um computador para outro. Bagunçou tudo, peço desculpas. Então, atualmente a população brasileira tem consumido uma quantidade considerável de refrigerantes, o que tem causado obesidade e muitos outros malefícios, devido principalmente à concentração média de açúcar. No rótulo de um determinado refrigerante informa-se que 200 ml do produto contém 27 gramas de açúcar. Houve um anúncio de que o fabricante desse mesmo refrigerante, usando essa concentração, reduziu aproximadamente 10 toneladas de açúcar do seu refrigerante. Mas não se informa há quanto tempo isso aconteceu. Com essa quantidade de açúcar, ele economizou o volume de refrigerante que o mesmo produzirá Tá. Com essa quantidade de açúcar que ele economizou, qual que é o volume de refrigerante que ele mesmo vai produzir? Resolução que nós vamos fazer. Massa, 27 gramas. O volume 200 ml, e aí nós vamos transformar esses 200 ml e vamos encontrar que vale 0,2 litros, tá? Então, concentração comum, a massa 27 gramas, e essas 27 gramas são encontradas em 200 ml de refrigerante. Cada 200 ml de refrigerante tem 27 gramas de açúcar. Isso dá uma concentração de 135 gramas por litro. Então, em cada litro de refrigerante, eu tenho 135 gramas de açúcar. Tá? Porém, ele economizou 1 tonelada de açúcar. 1
tonelada tem 1000 quilos, tá? 1 quilo tem 1000 gramas. Então, 1 tonelada tem 10 milhões de gramas, certo? Se ele economizou 10 toneladas, e eu sei que o refrigerante tem a concentração de 135, então eu tenho a massa 10 toneladas, a concentração do refrigerante é 135 gramas por litro. Quantos litros de refrigerante ele vai produzir a menos quando ele faz essa economia de açúcar? Fazendo a continha, dá aproximadamente 74 mil litros de refrigerante. Certo? Beleza. Então, pessoal, eu vou aguardá-los agora de maneira online para que a gente resolva os demais exercícios e tire dúvidas desses, tá bom? Abração!